Olá, pessoal. Eu tinha mostrado para vocês como fazia essa imagem, né, na outra aula. Agora, eu só vou trocar aqui uma coisa. Eu vou colocar uma base branca e preta. Deixa eu ver se está em... Acho que está em área de trabalho. Se eu não me engano, é a base 2. Aí a gente exporta. E eu vou colocar essa base 2 em cima. Aqui, onde nós temos as árvores... Ó, exportou a base 2. Aqui onde nós temos as árvores, eu vou selecionar todas as árvores, transformar numa camada, árvores, tá? E aqui a gente só vai literalmente arrastar essa planta aqui, porque elas têm o mesmo tamanho, Ctrl T para selecionar, e a gente vai tacar essa planta bem em cima da antiga. Vou colocar essa planta 02, vou chamar de planta 01, para ficar mais organizado. Vou colocar a planta 02 aqui e eu vou apagar a planta 02. Pronto. Aqui, essa planta 02, vocês percebem que ela não tem hatch igual a outra, né? Porque a gente vai começar a fazer essas adições agora, tá? Então, eu vou fazer uma nova camada chamando ela de hatches e vou começar a trabalhar esses hatches agora. Eu vou trabalhar o hatch de uma maneira diferente, tá? Do que vocês provavelmente estão acostumados a trabalhar. Eu vou vir aqui, vou fazer um retângulo, onde eu quero um hatch. Vou fazer outro retângulo segurando Shift, onde eu quero mais hatch. Vou adicionar aqui ó, esse pedacinho, sempre segurando Shift. Pronto. Agora a gente vem nessa daqui. E pronto. Aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos pintar de qualquer cor, pode ser de preto. Pintamos de preto. Pronto, está pintado de preto. Aí, o que a gente vai vir aqui? A gente vai pegar essa imagem. A gente vai definir ela como padrão. Vou chamar ela de pedras. A gente definiu ela como padrão. E agora aqui a gente vai vir e vai fazer uma sobreposição de padrão, tá? O que esse comando ele faz? Ele basicamente ele vai colocar uma textura, que é o padrão, em cima do que está pintado nessa camada. No caso, está pintado só os degraus os degraus de pedra. Então aqui ele preencheu com essa textura de árvore, mas a gente não quer ela, a gente quer essa daqui. Então a gente vem aqui, a gente diminui um pouco a escala para que essas pedras fiquem do tamanho correto, né? Você pode mexer na opacidade, mas aqui no caso a gente não quer mexer na opacidade. Você também pode adicionar uma sombra, né? Uma sombra projetada, que é o que a gente quer, na verdade. Então, ela é uma sombra projetada. Essa sombra ela está mais ou menos assim. A gente vai fazer uma distância dela um pouquinho maior. Ao contrário. Vou colocar só um pouquinho aqui, só para dar uma projeção. E eu vou colocar aqui um 15 para ficar um pouco mais próximo. E ele já fez, tá vendo, gente? Ele já fez a sobreposição. Aqui, no caso, eu esqueci de pintar esse degrau. Não tem problema. É só você ficar na mesma camada que você está. Fazer o retângulo. Pintar novamente na mesma camada de preto. E pronto. Ele já vai preencher, tá? E isso agora a gente vai fazer com o restante das coisas, né? Então, eu vou preencher de uma maneira aleatória aqui, né? Só para vocês conseguirem ver como que fica.
eu vou chamar de madeira. Aqui eu vou chamar de pedra, né, no caso. Renomear pedras. Aqui no madeira a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai pintar de preto onde a gente quer que seja madeira, né? E a gente vai vir com a sobreposição. A gente ainda não criou um padrão desse daqui, então é só vir em editar, definir padrão, pronto. E já vou definir esse daqui como padrão também, já para deixar pronto. Definir como padrão. A gente vai vir, sobreposição de padrão, e aí a gente vai colocar a madeira, tá? A madeira aqui, ela está pequena demais ainda. Quero deixar ela um pouco maior. Ok. Aqui eu vou colocar a planta... na verdade, eu vou selecionar aqui os hatches e vou colocar os hatches embaixo das plantas, tá? Que é o que a gente quer, né? Que esses hatches eles fiquem embaixo das plantas. Aqui no caso, a gente pode tirar um pouco dessa opacidade aqui do piso, que está um pouco forte demais. Eu prefiro assim, mais clarinho, que a gente consegue visualizar mais. Aqui a gente poderia ter pintado, né, as escalas humanas de branco, para ficar mais fácil de visualizar essas escalas humanas, tá? Eu vou só ver se aqui eu consigo fazer isso. Talvez eu não consiga, mas aí no de vocês, vocês podem tentar já exportados do AutoCAD com a pintado de branco por dentro. Ferramenta de varinha. Vou selecionar aqui por dentro. Aí é meio que uma questão de vocês selecionando um por um mesmo. Vou selecionar aqui ele. Vou selecionar aqui esse outro. Vou tentar selecionar essa daqui. Mas acho que ela vai estar bem complicada de selecionar. Aí a gente seleciona pedacinho por pedacinho para a gente conseguir pintar essa de branco. Eu vou vir aqui com os hatches. Eu vou colocar esse hatch acima dos outros. E aqui no caso eu vou pintar de branco mesmo, porque eu quero de branco, né? Então eu pintei eles de branco. Pronto. Pintei os humanos de branco, tá? Aqui fora eu vou fazer só para vocês conseguirem visualizar, né? Eu vou fazer um ladrilho. Colocar um ladrilho aqui nessa varanda, que na verdade era de madeira, mas eu quero mostrar para vocês só para mostrar como que fica com várias texturas, né? A gente vai fazer o mesmo esquema. A gente vai deixar no preto, vai pintar, Ctrl D, viemos aqui no sobreposição de padrão, a gente vem aqui na sobreposição de padrão, e a gente coloca a textura que a gente quer, que no caso é este ladrilho. A escala está quase legal, agora está numa escala legal, e eu vou diminuir um pouco essa opacidade para ficar mais delicado esse ladrilho. Aqui no caso o fundo está como esverdeado, né? Então ele atrapalha um pouco. Mas se você quisesse, você poderia deletar aqui, né? Ó. Vir aqui, ó. E deletar. Para ficar mais branco, tá vendo? Eu fiz um delete, ele ficou mais clarinho aqui. No mais, gente, seria isso mesmo. Então, essa aula é só para mostrar para vocês como fazer essas texturas que geralmente vocês veem em planta de construtora, planta humanizada de construtora,
Vou mostrar para vocês aqui qual o estilo da planta que eu quis mostrar para vocês. É para fazer planta de construtora, planta humanizada. No caso, a gente não fez uma planta super foto igual a construtora geralmente faz, porque eu particularmente não gosto. Mas deixando ela assim com esse estilo mais de colagem, de aquarela, ó. Essa planta aqui é o estilo que eu não gosto, tá? Porque ele usa árvores, grama, texturas muito reais, né? Mas você pode fazer assim. Eu já prefiro uma planta humanizada desse estilo aqui, né? Então, eu preferi fazer aqui, ó, essa planta humanizada com essas texturas mais de aquarela, mais delicadas, que é o que a gente veio e fez aqui, tá? Eu vou salvar, vou salvar uma cópia, esperar salvar aqui, salvar uma cópia de PNG, planta base 2, para vocês conseguirem ver. Vamos abrir aqui na minha área de trabalho. Planta base 2, downloads. Esperando baixar aqui, gente. Área de trabalho, downloads. Nossa, até agora não baixou, gente? Planta base 2, pronto. Então aqui está a nossa planta finalizada, humanizada, com a textura, ó, tá bem boa essa textura de piso, uma textura de ladrilho. Aqui você também poderia ter feito textura de pessoa, então pintado a roupinha dessa pessoa, colocado uma cor de pele aqui, colocado uma grama mais realista, colocado mais árvores, colocado uma textura aqui na pedra. Mas isso daqui foi basicamente para mostrar para vocês como a gente consegue fazer uma planta humanizada com esse estilo mais de colagem.